Olá, bom dia. Bem-vindos ao Amba Consultoria. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020, o último dia do ano. Provavelmente você em casa deve estar a se perguntar qual regime eu vou escolher para a minha empresa. Você que é contabilista deve estar a perguntar-se também qual regime eu vou indicar ao meu cliente. Então, regime geral ou regime simplificado? Ou também, né, o regime de exclusão, né? Mas o vídeo de hoje é basicamente sobre uh, uma escolha. Qual regime a gente prefere? Qual regime será o melhor para o nosso negócio? Regime geral ou regime simplificado? Este vídeo vai ser muito resumido. Aqui não vamos falar sobre as regras que foram ditadas para uma empresa ser do regime simplificado e nem para uma ser do regime geral. Porque isso a gente falou onde? A gente já falou no nosso e-book. Temos um e-book aqui na descrição. Aqui na descrição tem um e-book na qual um link onde você pode baixar o e-book sobre este vídeo. No e-book está tudo mais detalhado, tem mais detalhes que eu até vou passar aqui de forma rápida agora o e-book para vocês basicamente verem. O e-book básico ele está assim, ó, regime geral ou simplificado de 2021. Aqui tem sobre o ator e temos o sumário e temos e blá 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 e temos basicamente aqui, ó, prontos, temos aqui ó, a regra, o regime de tributação de IVA, temos o geral e o simplificado. Apenas estas estão aqui, são as alterações apenas para o ano de 2021. Então vocês têm esse book com cerca de 10 páginas, vocês vão entender muito aqui na descrição, é gratuito, baixam, compartilhem com quem vocês quiserem e vamos avançar ao que interessa. Pronto, nós temos aqui no nosso vídeo, dois exemplos. Um exemplo, nós estamos aqui no regime geral e outro exemplo, nós estamos no regime simplificado. A ideia é o seguinte, vamos fazer de conta que a gente está... Oh, desculpa aí. Vamos fazer de conta que nós estamos todos... Estamos aqui ambos vamos fazer uma compra, ambos os regimes farão compra em um fornecedor do regime geral. Ou seja, uma situação é mais vantajoso estar no regime geral ou no regime transitório. Vamos ver. Nessa primeira situação, temos aqui, compramos mercadoria de 100 mil, pagamos o IVA. Eu sou do regime geral e compramos em um fornecedor do regime geral. Aqui também, só do regime transitório e compramos em um fornecedor do regime transitório. Na hora de formulação do preço de venda, isto é uma formulação de preço de venda, formação de preço, perdão, é uma formação de preço. Prontos, eu vou tentar trazê-lo para cá. Pronto, é uma formação de preço. Na formação de preço nós temos o preço de compra aqui, também temos o preço de compra. Temos o 25%, temos aqui também o 25%, só que vocês notam a diferença. Aqui 25% é 25 mil e aqui é 28.500. Por quê? É pelo seguinte, os 25 mil aqui, pelo fornecedor do regime geral, abrange apenas sobre o preço de compra, não sobre o IVA que ele suportou. Já aqui, a margem de lucro abrange sobre o valor de compra mais o IVA suportado. Olha, o preço de compra mais o IVA suportado. Então, a margem de lucro é calculada sobre o preço de compra mais o IVA suportado para quem estiver no regime simplificado. Por isso que temos aqui esta diferença de 28 mil aqui e 25 mil. E temos aqui IVA liquidado, 17.500, ou seja, que é o IVA que o fornecedor do regime, que nesse caso eu, do regime geral, vou cobrar ao meu cliente 17.500 de IVA na venda deste artigo. Já aqui o fornecedor, aqui o homem do regime simplificado não vai cobrar IVA no cliente, porque ele não pode cobrar o IVA no cliente. Então, o que é que tem? Mas ainda assim, se vocês repararem, o total da fatura é exatamente igual. Ele vai cobrar por este artigo, né, ou por esse conjunto de artigos, 142.500,
e eu também vou cobrar 142.500, igual na situação de hoje, onde o volume de negócios é muito mais alto. Então temos basicamente o mesmo preço de venda aqui. Aonde que acontece a diferença? Vocês vendem pelo mesmo, compraram pelo mesmo preço e estão a vender pelo mesmo preço. Então até aí está tudo bem. Só que depois, logo após a venda, o que é que acontece? Nós temos aqui um IVA dedutível. Quem está no regime geral vai deduzir o IVA. Então, ele suportou IVA de 14 mil, cobrou o IVA de 17 mil ao cliente, vai reduzir do IVA pago pelo cliente, vai reduzir o IVA que ele suportou. Né? Vai deduzir o IVA que ele suportou. Ou seja, ele vai entregar ao Estado apenas 3.500 kwanzas. Você começa já a ver aqui que o regime geral, em resumo, não paga IVA. Mas vamos entender. E depois temos aqui o IVA dedutível. Pronto, IVA dedutível 7%. Já aqui, acontece, nós não cobramos o IVA. E só podemos deduzir 7% do IVA suportado. Ou seja, 7% dos 14 mil é a única coisa que a gente pode deduzir, enquanto o regime geral deduz todo o IVA que ele suportou. Nós só podemos deduzir apenas 7%. Enquanto suportamos 14%. Ok? Então, pessoal, as fórmulas estão todas aqui, ok? É 7% disto. Enquanto a gente suportou 14 mil, 14 mil, só vamos poder deduzir 7% dos 14 mil. Olha que não é 7% do valor da compra, atenção, é 7% do IVA que nós suportamos e não 7% do valor da compra de mercadoria, ok? Ou do valor da fatura, ok? Atenção. Depois, há outro quesito aqui. Nós vamos pagar ao Estado 7% da nossa faturação. Mas espera aí. Então, por estar no regime simplificado, tu vais pagar ao Estado 7% da sua faturação. Ou seja, tu vais pegar nos teus 142 mil, conforme está aqui a fórmula, 142 mil e vais calcular 7% sobre esse valor e vais pagar ao Estado. Mas o Estado te dá direito à dedução de 7% do IVA suportado. Ou seja, 7% do IVA suportado é 9.080 kwanzas. Então tu vais acabar pagando neste período, na situação 1, 8.995 kwanzas, enquanto o regime geral paga apenas 3.500. E aqui é uma atenção, na verdade o regime geral não paga o IVA. Por que é que eu estou a dizer? Esse 3.500 não é do bolso do contribuinte do regime geral. Ok? Não é do bolso do contribuinte do regime geral. Esse 3.500 foi aquilo que o cliente deu, ele tirou a parte, tirou o que ele suportou e entregou o resto ao Estado. Ou seja, o contribuinte do regime geral serviu como meio de transporte entre o Estado e o consumidor final. Ok? Já nós aqui do regime simplificado, não cobramos nada do cliente, não cobramos nenhum IVA do cliente e ainda vamos pagar 8.995 kwanzas. E isto, aqui na situação de hoje, começamos a sentir o peso, porque nós vamos pagar do nosso próprio bolso 28 milhões, enquanto o regime geral não vai pagar nada, porque esses 11 milhões ele apenas vai receber do cliente e entregar ao Estado. Começamos a ver aqui a parte pesada em termos de tributos, por regime simplificado. Por que isso? Porque a ideia da AGT, a ideia do Ministério das Finanças, é levar todo o pessoal para o regime geral. Essa é a ideia principal. Então, se você não quer ir ao regime geral, apesar de reunir algumas condições, né, que de forma voluntária podes aceder ao regime geral, então tu tens essa carga toda de imposto.
né? Tem essa carga toda para ver se te apertam e você deixa e você deixa de ser um contribuinte do regime simplificado e vai passar a ser um contribuinte do regime geral. Se vermos aqui, onde temos aqui esse valor de diferenças, o que acontece aqui nas diferenças? Ou seja, aqui eu estou a pagar 5.000 a mais em relação ao regime geral. E aqui estou a pagar também 17 milhões a mais em relação ao regime geral. Que na verdade nem é 17 milhões, é mesmo todos os 28 milhões. Porquê? Porque o regime geral não está a pagar o IVA, só está a servir como meio de transporte, ou seja, está a receber do cliente, está a entregar ao Estado. Já você não, é seu dinheiro. O cliente, você não cobrou o IVA no cliente, você não liquida IVA na fatura, por ser do regime simplificado. Então estás a pegar do seu próprio bolso. Agora, onde é que há aqui se a gente fizer uma ligeira, uma análise de gestão um pouco mais detalhada, vamos notar que há uma ligeira vantagem ao regime simplificado, apesar dessa toda a situação. E qual será? É o seguinte, o regime geral é obrigado a entregar o IVA do cliente ao Estado, a entregar o IVA liquidado. Ok? O contribuinte do regime geral é obrigado a entregar o IVA liquidado da sua faturação ao Estado, mesmo sem ter recebido do cliente. Atenção. O que significa, se o cliente não receber, o homem do regime geral, o contribuinte do regime geral, vai ter de pagar do seu próprio bolso. Ou seja, o cliente não cumpriu, não pagou, o contribuinte do regime geral vai ter de tirar 11 milhões do seu caixa para pagar o imposto sobre o risco de pagar com multas. Atenção. Já o regime simplificado tem uma folga pequena aqui, uma vantagem, porque ele só paga se receber. Então, em quesito de gestão, o regime simplificado aqui tem uma folga, tem uma vantagem simplesmente nesses casos. Em casos de atraso de pagamento, em casos de não pagamento, até pior, o regime simplificado não terá que pagar multa, ele só paga aquilo que recebeu, só paga 7% sobre aquilo que recebeu, enquanto o regime geral não. Paga 14% sobre toda a sua faturação, sobre aquilo que ele liquidou. Ele vai, o cliente ainda não entregou, ou seja, ele cobra do cliente, o cliente não entregou, mas o Estado já cobra dele. Ou seja, o Estado está a dizer o seguinte, eu não quero saber se você já recebeu do cliente, me entrega, depois você é que entende-se com o cliente. Esta é a verdadeira questão. E o que acontece? Aqueles teriam que mexer os seus 11 milhões do caixa, enquanto o regime simplificado ficaria um pouco folgado. Então, é mais ou menos isso. Vamos ver agora a situação 2, em que ambos compram para um fornecedor do regime de não sujeição. Regime simplificado, perdão. Aqui, o homem do regime geral está a comprar para um fornecedor do regime simplificado. Aqui, o homem do regime simplificado também está a comprar para um fornecedor do regime simplificado. Vamos ver onde é que surgem aqui as diferenças. Prontos, ambos não suportaram o IVA na compra, porém, na formação de preços, o regime geral, o contribuinte do regime geral vai acrescer o IVA, né? A sua formação de preço de 14%. Isso lhe custa porque, como o regime simplificado não está autorizado a cobrar o IVA, ele não cobra. Logo, se notarmos, vai ter uma diferença nos preços finais. É por isso que as pessoas chegam numa loja. Não, eu fui naquela loja, o artigo está a 125, nesta está a 142. Não, eu vou preferir ir comprar naquela que está a 125. E agora a questão é, isso é uma grande desvantagem para o regime geral? Sim ou não? Não tecnicamente seja uma desvantagem para o regime geral, para o contribuinte em si, porque o contribuinte do regime simplificado, apesar de vender a preços baixos e provavelmente terá que vender, vai vender
maiores quantidades, vai ter maior faturação, isso não quer dizer que também vai ter grandes lucros ou que não vai ter prejuízo. Ok? Vamos analisar aqui essa situação de hoje. Estamos em 15 minutos. Vamos tentar correr um pouco. Então, nós temos aqui, pronto, 142 e 125. Tudo o mesmo, não mudou nada, o mesmo preço, 100 mil, 25% é a mesma margem de lucro. Vamos ver aqui, a diferença foi os 17.500, é uma grande diferença. O cliente vai preferir poupar 17.500. Mas só que o que acontece? O homem do regime geral vai ter de pagar 17.500 de IVA e o regime simplificado vai pagar apenas 8.750. Mas lembrando mais uma vez, o regime geral não vai pagar o IVA. Ele só vai receber aquilo que o cliente deu e vai entregar ao Estado. Aqui o regime geral, o regime simplificado, vai pagar do seu bolso esse valor. Porque ele não cobrou nada do cliente. Então, estes 8.500 é do seu bolso, ou seja, ainda assim vocês começam a apreciar aqui que o regime geral não paga nada e o regime simplificado paga. Você já começa a perder, o contribuinte do regime simplificado já começa a sair em desvantagem, ok? Então começam já aqui a ver. Na situação de hoje, eu mudei aqui os preços, né? Os preços não, minto, a faturação, né? E também o preço de compra. Mudei isso também, mudei também o preço de compra. Pronto. Mas a ideia principal aqui era a seguinte. Vamos supor que, por causa dos preços baixos, o regime... Qual é o regime? O regime... Por causa dos preços baixos, o regime simplificado acabou vendendo 425 milhões. Comprou mais mercadorias, porque está a vender mais a preço baixo. Consequentemente, o outro regime comprou menos, porque está a vender menos. Então ainda tem muito estoque, não quer fazer grande estoque, porque está a vender menos. Já o regime simplificado vendeu 400 e vendeu 400, teve uma faturação de 425 milhões, com preços baixos, enquanto o regime geral vendeu 448 milhões. Ou seja, tu tens um preço de compra de 340. Tens um lucro, uma margem de lucro, vamos dizer a margem de lucro. Tens uma margem de lucro de 85 milhões. O regime geral tem uma margem de lucro de 55 milhões 125 mil. O que é que acontece? Ela acaba vendendo mais do que você, mas consequentemente tu tens maior receita aqui, né, em relação a ele. Porque o resto ele tem 78, tens 78, tens 85. Tens mais receita em relação ao regime geral. Só que partindo para baixo, ao pagar, tu não vais deduzir nada e vais-te aqui pagar 29 milhões de imposto de IVA, né, sobre aquilo que você recebeu. Já o regime geral não vai pagar nada, ou seja, ele vai entregar 55 milhões 125 ao Estado, mas isso não é do seu bolso. Este valor ele recebeu apenas do cliente e está a entregar ao Estado. Então você começa a notar que, apesar dos seus preços baixos, apesar da sua faturação for maior, de venderes mais artigos, acabaste por não do regime simplificado neste caso, acabou por não ser de grande, muito viável, de grande proveito, né, nesta situação, apesar dos preços baixos, somou prejuízos avultados e vai continuar a somar prejuízos avultados independentemente do preço que você pratica. A ideia principal, não sei se consegui fazer-vos entender, é que no regime simplificado, independentemente do preço que você vai vender, tu vais sempre pagar o IVA. O teu custo com o IVA vai estar sempre acima de ti, vai sempre quebrar a sua cabeça, enquanto quem estiver no regime geral, não, ele não paga nada, não paga o IVA. Só tem aquela grande dificuldade em caso do cliente não pagar, que ele dança. Aí dança e dança mesmo, né? Se tiver um cliente como o Estado e companhia, já era. Yeah.
Se tiver outros tipos de clientes, já era, né? Tem os outros que cativam ainda, se tiver um cliente que cativa, menos mal, né? Mas, caso contrário, a dança começa, né? Prontos. Em suma, era isso o vídeo de hoje. Espero ser o mais explicativo possível. O que eu não consegui transmitir, né? Vocês podem perguntar aí abaixo nos comentários. Também podem baixar o e-book. Mais uma vez, leiam esse book, distribuam o e-book nos vossos grupos do WhatsApp e por aí fora e outras redes sociais. Compartilhem. Dúvidas, escrevem aqui nos comentários, sugestões de melhorias. Se houve alguma falha no vídeo, por favor, comenta aí nos comentários ou envia um e-mail para info@aluamba.ao dizendo um minuto, olha aí, vocês falaram isso, mas na verdade era aquilo, porque a gente está susceptíveis, somos susceptíveis a falha e espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Até já, é o último vídeo do ano de 2020.